E depois da morte dela, ao invés de tristeza, remorso, seu pensamento foi: só me envolverei com mulheres casadas, porque assim vão achar que os filhos são dos maridos. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edem Brito, do canal Literatura no Vestibular, e hoje eu quero falar de O Crime do Padre Amaro, que foi lançado em 1875 pelo escritor português Eça de Queiroz, o mesmo autor de O Primo Basílio, que já tem um vídeo analisado aqui no nosso canal. Personagens principais, nós temos ali um grupo com 5 pessoas, 2 padres, o Amaro Vieira, nós temos também o Cônego Dias, que era inclusive ali um dos líderes do seminário daquela região. Nós temos a Amélia, que é uma jovem noiva do João Eduardo, e nós temos também a dona Joaneira, que é a mãe da Amélia. O enredo da história: o Amaro, um padre recém-formado, vai para uma cidade muito pequena, onde ele passa muita raiva, muita humilhação, porque ele não gostava daquela região, e ele consegue uma transferência para outra região, que é a região de Leiria, em Portugal. A história toda se passa nessa região. E aí o Amaro lá, assim que ele chega, ele fica hospedado na casa da Amélia e da mãe dela, que era a dona Joaneira. E acaba com o tempo ele se apaixona por ela. E ela também sente algo por ele, o que desperta um ciúme no João Eduardo, que era o seu noivo, que já não era muito ali ligado a essa parte religiosa, não gostava realmente dessa parte. E ali naquela tentativa do João Eduardo de afastar o Amaro da Amélia, ele publica um texto anônimo em um jornal local, com o título Os Modernos Fariseus, onde ele atacava os padres, os religiosos daquele lugar, insinuando inclusive que um desses padres estava dando em cima de uma moça solteira, uma moça virgem, uma moça daquele lugar, deixando a entender que era o Amaro dando em cima da Amélia. É um escândalo na região e tudo mais, publicação anônima, ninguém sabia quem era, até que descobrem que é o João Eduardo. Quando conseguem descobrir que era o João Eduardo, ele é praticamente excomungado pela Igreja Católica ali naquela região, convencem a Amélia a largar ele, terminam o noivado e tudo mais, e a história segue. É um período onde o Amaro, aproveitando ali, inclusive, da fragilidade emocional da Amélia, começa um relacionamento escondido com ela. Marca um local ali onde com frequência eles vão se encontrar, que era a casa de um homem que trabalhava na igreja. O nome dele é Esguilhas, ele é chamado o tempo todo de tio Esguilhas. E a função dele na igreja, ele é o sineiro, então ele só ficava tocando o sino da igreja. E aí se encontram frequentemente ali naquela casa, até com o momento que o Amaro é denunciado pela filha do tio Esguilhas, que era uma moça paralítica, morava num cantinho lá da casa, e ela conta para um outro padre, que é o Cônego Dias, desse relacionamento. O Cônego vai pressionar o Amaro, colocar ele contra a parede, falando que é um absurdo aquilo e tudo mais. O Amaro vira para ele e fala assim: Você acha que eu não sei do seu relacionamento com a mãe da Amélia, a dona Joaneira? E aí, um aprontando, o outro aprontando, eles resolvem que era melhor abafar tudo, segue como se ninguém soubesse de absolutamente nada, até que a Amélia engravida. Um escândalo, um absurdo uma situação daquela. A primeira tentativa do Amaro era casar a Amélia. Tentam casar ela com o João Eduardo. Ele desapareceu. Inclusive, chegou uma notícia que ele tinha ido para o Brasil. O que que ele resolve fazer? Barriga crescendo e tudo mais, ele vai, arruma um lugar em uma região próxima onde a Amélia ia ficar escondida até o parto. E aí, quando o bebê nascesse, eles doariam aquele bebê para a criação por outras pessoas. É a ideia do Amaro. Depois ele descobre, inclusive, naquele lugar, uma mulher que é chamada de tecedeira de anjos, porque as famílias entregavam para ela ali aquelas crianças recém-nascidas para ela cuidar, só que essas crianças, no geral, morriam. Então, todo mundo sabia que, na verdade, ela matava aquelas crianças. E aí o Amaro combina, paga ela, tem o parto, paga ela, entrega o bebê para ela. Só que quando ele está levando o bebê, ele se arrepende. Ele fala assim: Olha, é meu filho, não é para você matar ele. E nisso, a Amélia tem uma série de complicações após o parto e ela morre. A Amélia morta, o Amaro vai atrás da mulher para
ver como é que está a criança. Ela fala assim, olha, aconteceu alguma coisa assim e a criança morreu. Mas era o que ela fazia com todas as crianças, era sempre aquilo que ela dizia para todas as famílias. Então, a Amélia morta, o bebezinho morto, todo o escândalo ali teoricamente abafado, ninguém sabia da existência daquela gravidez, a Amélia é enterrada, alegam que foi um aneurisma que ela teve. Enterram, seguem as vidas, o Amaro vendo tudo aquilo que aconteceu, ele resolve que é melhor ele mudar de cidade, ele vai embora para outra região. Um tempo depois ele encontra o Cônego Dias, os dois começam a conversar, e aí ele deixa entender para o Cônego Dias o quê? Que a partir daquele momento ele não mais se envolvia com mulheres solteiras, para não ter o risco de, caso uma delas engravidasse, achassem que o bebê era dele, né? Tentassem descobrir quem era o bebê. Então, o que que ele preferia agora? Se envolver com mulheres casadas, porque assim, caso uma delas tivesse filho, achariam que era do próprio marido. Percebam que o Essa de Queiroz, ele aborda uma temática complicada, envolvendo clero, líderes religiosos ali, para criticar comportamentos da sociedade. O Essa de Queiroz gostava, então, de trazer críticas em seus textos. O Crime do Padre Amaro, A Relíquia, Primo Basílio, dentre outras obras, que ele traz uma série de críticas. É coincidência? Sem sombras de dúvidas, não. Se você é meu aluno presencial ou já viu os vídeos aqui, já me ouviu falar que não existem coincidências, existe intencionalidade. E essa, sem sombra de dúvidas, é mais uma delas. Se inscreva no canal, deixe o like, nos ajude a continuarmos crescendo. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.